Amém, meus irmãos. Então essa mensagem será uma lembrança do sexto dia de solenidade de Sucote, de 2024, portanto nesse dia 20 de outubro. Eu quero convidar os meus irmãos para nós meditarmos na palavra do profeta Joel. O profeta Joel. Nós vamos ler aqui o que diz o profeta. A partir do capítulo 1 e verso 1. Profeta Joel, capítulo 1, verso 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Fatuel. Ouça isso, velhos, e vós, todos os habitantes da terra, aplicai os vossos ouvidos. Aconteceu, por acaso, uma coisa como esta em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Contai aos vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes, a geração seguinte. O gafanhoto comeu o que havia ficado da lagarta. O brugo comeu o que tinha ficado do gafanhoto. E a ferrugem comeu o que havia sobrado do brugo. Despertai, ó ébrios, chorai e uivai, todos os que pondes as vossas delícias em beber vinho, porque ele foi tirado da vossa boca. Porque um povo forte e inumerável veio sobre a minha terra. Os seus dentes são como os dentes de um leão, e os seus queixais como os queixais de um filhote de leão. Esse povo reduziu a minha vinha a um deserto, e tirou a casca às minhas figueiras. Ele as despojou inteiramente, e as lançou por terra. Os seus ramos tornaram-se brancos. Chora, ó Israel, como uma jovem esposa vestida de saco, que chora a morte do esposo que tomou na sua idade florida. Desapareceram da casa do Senhor os sacrifícios e as libações. Os sacerdotes ministros do Senhor choram. Todo o país está devastado. Os campos choram porque o trigo foi destruído, o vinho foi perdido e as oliveiras secaram. Os lavradores estão confusos, os vinhateiros saltaram gritos por causa do trigo e da cevada, porque se perdeu as messes do campo. A vinha não vingou, a figueira secou, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras, e todas as árvores do campo secaram. A alegria foi para longe dos filhos dos homens. Irmãos, eu vou parar um pouquinho aqui no verso 12, para nós nos situar no tempo. Isso aqui se refere, meus irmãos, à terra de Israel, após abandonarem e rejeitarem o Adonai Yehoshua HaMashiach quando ele veio e foi rejeitado, e ele subiu para o Pai, e ele disse: não me verão mais, até que se reconheçam culpados, como diz a outra profecia em outro local. Então, veja só, o povo, todo Israel, que diz aqui, chora, ó Israel, todo Israel foi para o exílio.
e a colheita perdeu. Os romanos invadiram a terra de Judá e de Israel, e ali foi devastado tudo pelo fogo. Jerusalém foi destruída e foi tudo acabado. Então isso daqui aconteceu praticamente aqui o capítulo 1 de Joel até o verso 15. Nós lemos até o 12, né? Mas o verso 13 até o 15 está dentro do mesmo contexto. Então, falando desse tempo que eu queria situar aqui, a história, a profecia, eu queria situar no tempo. Então, vejamos aqui, olha, verso 13. Cingei-vos, ó sacerdotes, chorai, soltai gritos, ministros do altar, entrai no templo e deitai-vos no saco, ministros do meu Deus. Porque da casa do vosso Deus desapareceram o sacrifício e a libação. Aí no verso 14, olha, ordenai um jejum sagrado, convocai a assembleia, porque logo após essa destruição do templo, o povo de Israel foi disperso. E é nesse mesmo tempo que estava nascendo a igreja primitiva da nova aliança, nesse mesmo período aqui. E foi nesse período que então o povo sofreu todas essas agruras, e então veio essa ordem: ordenai um jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai os anciãos e todos os habitantes do país para a casa do vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai, 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 que dia terrível! Porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação da parte do El Shaddai. Porventura não desapareceram diante dos vossos olhos, da casa do vosso Deus, os alimentos, a alegria e o regozijo? Os animais apodreceram entre os seus estercos. Os celeiros foram destruídos, os armazéns foram arruinados, porque se perdeu o trigo, porque gemem os animais, e porque mugem os bois da manada, porque não tem pastos. O gado está morrendo de fome e de sede no campo, e até os rebanhos das ovelhas pereceram. E eu clamei a ti, Senhor, porque o fogo devorou tudo. Isso daqui é o povo clamando no exílio. E essa provação, essa desgraça aqui que aconteceu com a igreja primitiva e com o povo do Eterno, aqueles que rejeitaram e erroxo, desde aquele tempo, isso durou 2000 anos, que para Deus é como um dia. E na profecia das semanas de Enoque, está falando aqui o decorrer da 7ª semana. Essa é a 7ª semana. Até que no final da 7ª semana, no final dos 2 dias, para Deus é 2 dias, mas para nós foi 2000 anos, porque é esse sofrimento todo. Aí nós chegamos aqui no capítulo 2, aonde diz: tocai a trombeta em Sião, soai o alarme na minha montanha sagrada, soltai gritos sobre o meu santo monte, estremeçam todos os habitantes da terra. Isso aqui, quando a gente vai falar para os jesuítas, profecia como essa, eles vão dizer: ah, você está no Velho Testamento, isso aqui está falando para o povo daquele tempo, lá para aquele... Vamos voltar, como eu falei, vamos situar no tempo. Irmãos, voltando aqui, no versículo 2, nas outras Bíblias aí fala versículo 1, é porque aqui o versículo 1 é a introdução que não tem nas outras Bíblias. Então vamos, o versículo 1 que aqui já é o 2. Ouça isso, velhos, e vós todos os habitantes da terra. Olha, isso aqui não foi escrito para o povo de Israel, para o povo judeu.
Isso aqui foi escrito para todos os habitantes da terra, que inclui nós que hoje estamos aqui. E aconteceu isso em vossos dias, nos dias dos vossos pais. Aí então todos esses acontecimentos que foram narrados aqui, foram ordenados ao profeta, que o profeta repassasse ao povo e dissesse com essas recomendações aqui. Que recomendações? Disseram: conta isso aos vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos dos seus filhos aos seus filhos, e os filhos destes à geração futura, a geração seguinte. Porque isto é para os últimos dias. Então este primeiro pedaço da história aqui, o capítulo 1, é como eu disse, fala da 7ª semana, fala da, vamos dizer assim, dos 2 dias de trevas, os 2 dias em que Israel esteve morto e enterrado e fedendo. Porque o Senhor Yehoshua disse, eu me esqueci agora o profeta, se eu não me engano é Amós, que ele disse: eu feri Israel e voltei para o meu lugar, e não me vereis mais até que se sintam culpados. Não me vereis mais até que se sintam culpados. E aí então diz que ele amassou o povo, ele fustigou o povo, mas só que a profecia diz que depois de 2 dias, revigoraria esse povo, e ao 3º dia os ressuscitaria. É Amós ou Oséias, né? Capítulo 5 e 6. Oséias, né? Pois bem. Então é isso, agora chegamos aqui, no final do 2º milênio, no final do segundo dia de trevas, da 7ª semana. Tocai a trombeta em Sião, soltai gritos sobre o meu monte sagrado, estremeçam todos os habitantes da terra, porque se aproxima o dia do Senhor. Está perto, sim, agora está perto, porque já se passaram 2000 anos, já entramos no 3º milênio, porque se aproxima o dia do Senhor, está perto, o dia de trevas, dia de escuridão, dia de nublados, dia de tormentas, de torvelinhos, como a luz da manhã se espalha sobre os montes, assim um povo numeroso e possante se difundirá por toda a vossa terra de Israel. O princípio, desde o princípio, e nem depois dele haverá outro ano como esse. Diante dele virá um fogo, e atrás dele uma chama abrasadora. A terra que antes dele era um jardim de delícias, depois dele ficará sendo a solidão de um deserto, e nem haverá quem lhe escape. Olha, irmãos, então desde que começou a soar essas trombetas, desde que começou a soar esses alaridos, e esse alarme, aqui, nós passamos por Covid, passamos para, praticamente nós por já as 7 trombetas, né, as 7 pragas. Estamos agora praticamente aqui agora já no terreno da 6ª praga, que também é a 6ª trombeta, não é? Que é o período dessa guerra. Diante dele virá um fogo devorador e atrás dele uma chama abrasadora. O seu aspecto é como o aspecto de cavalos, como cavaleiros, assim correrão, saltarão sobre os cumes dos montes,
com um estrondo semelhante aos das carroças, com um ruído semelhante ao da chama de fogo que queima a palha seca, o crepitar do fogo, como uma multidão de gente armada para combate, como ginetes de guerra, né? Ginetes de guerra é cavalos de guerra com trepidar de tropel, né? Em batalha. À sua vista ficarão atormentados os povos todos, os rostos se tornarão como uma panela. Eles correrão, os seus rostos se tornarão como uma panela, olha só. Eles correrão como valentes, escalarão as muralhas como homens de guerra, marcharão unidos, cada um no seu posto, e não se desviarão da sua fileira. Não se embaraçarão uns aos outros, cada um marchará no seu lugar, por entre as setas, e ainda mesmo caindo ou saltando das janelas, não sofrerão dano. Entrarão nas cidades, correrão por cima dos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. Olha que lá também no Novo Testamento tem um lugar lá que fala que o Senhor virá como um ladrão. A terra tremerá diante deles. Então, irmãos, já tem várias visões, vários sonhos alertando sobre esses episódios aqui, desse embate de guerreiros, de guerra. Porque o Senhor fez ouvir a sua voz ante a face do seu exército. Então aqui está falando do exército do Senhor, Yehoshua. Pois são inúmeros e fortes os seus batalhões, e eles executam as suas ordens, porque o dia do Senhor é grande e sobremaneira terrível, e quem o poderá suportar? Agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas e com gemidos. Rasgai os vossos corações. Pronto, irmão, agora de novo aqui no verso 12, agora desse outro capítulo aqui. Então esse aqui é o segundo jejum. Os irmãos se lembram que esse ano nós fizemos 2 jejuns, que eram para simbolizar essa parte. Nós fizemos o jejum do eclipse, né? Do dia da trombeta, né? E depois fizemos aqui o segundo jejum, que é esse do Yom Kippur. Então, quem sabe, porque Ele é benigno, Ele é misericordioso, compassivo, paciente, de muita misericórdia, é inclinado a suspender o castigo. Olha, irmãos, o nosso jejum que a gente fez foi isso, implorando pela suspensão do castigo. Suspensão do castigo por quê? Porque a gente se converteu, porque a gente agora fez tudo certinho, está tudo em paz, está tudo em ordem, está tudo ok? Não, não. É porque os vizinhos iriam zombar da gente, aliás, e não ia zombar de nós, ia zombar do nosso Deus. Porque eles iam dizer assim, o que ia dizer os vizinhos, os jesuítas, aqueles que nos conhecem, que a gente passou a vida inteira falando que nós temos Yehoshua, e que Yehoshua é o único Deus, e que Ele salva, e que perdoa, e que livra, e que etc, e que etc, e que é diferente dos outros. E eles iam dizer, aí, cadê o Deus de vocês? E iria zombar, não de nós, ia zombar do nosso Deus. Isso aconteceu já no passado. No tempo de Neemias, ele recebeu a autorização do rei Artaxerxes para retornar para Jerusalém e reconstruir o muro da cidade, reconstruir o templo de Jerusalém, enfim. E como eles iam levando recursos para isso, o rei falou, olha, vocês podem encontrar assaltantes pelo caminho. O caminho daqui até Jerusalém é muito complicado, é muito perigoso.
E Neemias falou: não, nós temos um Deus muito forte, poderoso, todo poderoso, nada pode com ele. Aí só que quando ele estava na estrada, eles viram os perigos e viram que o negócio era arriscado. Aí Neemias convocou o povo e disse: olha, vamos fazer um jejum, porque para que Deus nos guarde, para que Ele nos envie uma proteção, uma guarnição, que nos proteja e faça nós chegarmos em paz em Jerusalém. Porque o rei tinha oferecido escolta, porém eu fiquei com vergonha de aceitar a escolta do rei, porque eu havia dito para o rei que o nosso Deus era poderoso e que dispensava escolta. Aí depois dele ter dito isso, agora ficava feio, né? Ele dizer que precisava escolta, que precisava proteção do rei Artaxerxes e não do senhor Yerroxo. Aí então eles jejuaram e o senhor Yerroxo enviou socorro. A mesma coisa aqui. Olha, tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum sagrado, convocai uma assembleia, fazei vir todo o povo e advertir a todos em geral, que se purifiquem, juntai os velhos, congregai os pequenos, os meninos de peito, saia o esposo da sua câmara e a esposa do seu leito, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, postos entre o vestíbulo e o altar, e digam: perdoa, Senhor, o teu povo, não deixe cair a tua herança em desgraça, de sorte que as nações a dominem, porque os povos diriam: onde está o Deus deles? Eles não disseram que tinham um Deus? Se nós passamos o tempo todo, a vida inteira anunciando que temos um Deus que tudo pode, como é que agora a gente vai estar com a mesma fragilidade de todos eles? Então, irmãos, nós atravessamos a Covid, ninguém precisou vacinar, nós invocamos o nosso Deus, Ele nos livrou. Amém. Ele nos livrou. Nós jejuamos, nós buscamos, Ele nos livrou até aqui. E agora as demais coisas que vêm ainda, as demais provas, as demais desgraças que estão vindo pelo mundo, da mesma forma, como aconteceu no Egito. No Egito, quando o senhor Yerroxo castigou os egípcios, livrou o povo de Israel daquelas pragas. Da mesma forma como vem nos livrando hoje, nos nossos dias. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos. O apóstolo Shaul, certa vez, os irmãos se lembram, na ilha de Malta, ele foi picado por uma serpente mortífera, uma serpente venenosa, mortífera. E o povo que viu aquilo, disseram: olha, esse aí realmente ele é muito castigado por Deus, pelos deuses, né, eles disseram. Porque ele acabou de escapar de um naufrágio, e agora uma víbora dessa aí o pega. Então ele realmente está de peso, né? Aí o que aconteceu? Shaul jogou a víbora para lá e orou, e nada aconteceu. Provavelmente a picada daquela serpente deve ter causado muita dor. O senhor Yerroxo não livrou ele da dor, mas livrou do veneno da cobra. Então, da mesma forma, quando nós estamos no caminho,
nos tropeços, nas pedras, as pedras pontiagudas, os espinhos do caminho, as agruras, as provações, o Senhor Yehoshua, quando a gente cai, por exemplo, o Senhor Yehoshua não nos livra dos arranhões, das feridas, da dor, mas Ele nos livra da derrota. Como disse o apóstolo, nós estamos como que caídos, mas não derrotados, não mortos. E quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós nos levantamos. E assim vai. Então, prosseguindo. Chorem os sacerdotes ministros do altar e clamem ao Senhor dizendo: perdoa, Senhor, perdoa o teu povo e não deixes eles cair em vergonha, não deixe cair, de sorte que as nações a dominem, porque os povos iriam dizer: onde está o Deus deles? Aí então, com isso, logo na sequência, no verso 18, o Senhor Yehoshua olhou com amor ardente a sua terra, perdoou o seu povo. O Senhor falou e disse ao seu povo: eis que eu vou enviar-vos trigo, vinho, azeite, e ficareis abastecidos. O Senhor Yehoshua já mostrou isso para nós, que é chegado o tempo da colheita e até as batatas que tiver verde pode colher, que dá de 5 quilos. Não foi isso que ela não viu? E esse não é o único sonho nesse sentido, teve outros semelhante a esses que o Senhor Yehoshua já nos tem mostrado, mostrando aqui, que depois dessas provas aqui, aí então o Senhor Yehoshua nos dá a chuva serôdia. Aí vem dizendo aqui: afastarei de vós aquele que vem do norte, da parte do Aquilhão, e lançá-los-ei para uma terra sem caminho, e uma terra deserta, e a sua vanguarda para a banda do mar oriental, e a sua retaguarda para o mar mais remoto. E ali subirá o seu fedor e a sua carniça, porque ele procedeu com muita soberba dessa vez. Na outra tradução, na tradução de Jerusalém, diz: eles foram longe demais dessa vez. Não temas, ó terra, exultai e alegrai, e alegra-te, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os amenos campos do deserto brotaram. Porque toda árvore deu o seu fruto, e a figueira e a vinha brotaram com todo o seu vigor. E vós, filhos de Sião, exultai e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu o mestre de justiça. O que é o mestre de justiça, meus irmãos, que está falando aqui? A chuva serôdia, o mestre de justiça, que nos ensinará. Olha, irmãos, quem é esse mestre de justiça? A profecia diz que nós seremos ensinados pelo próprio Deus. E fará descer sobre vós, como no princípio, chuvas de outono e da primavera. As vossas eiras se encherão de trigo, as vossas lagares transbordarão de vinho e azeite. Eu vos recompensarei todos os anos perdidos. Tudo aquilo que o gafanhoto comeu, que o brugo comeu, que a ferrugem consumiu, que a lagarta comeu, este poderoso exército que eu havia mandado contra vós, agora será recompensado na chuva serôdia, na entrada do milênio. As vacas, irmão do Mário, que morreu lá no seu sítio, você vai receber 10 vezes o tanto. Então, vós comereis
e vos saciareis destes bens, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez convosco essas coisas, que fez tantas maravilhas em vosso favor. O meu povo nunca mais, jamais tornará a cair em confusão. Então vós sabereis então, que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e que não há outro senão eu, e o meu povo nunca, jamais tornará a cair em confusão. Agora, irmãos, depois disto, acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha aqui agora, irmãos, a chuva serôdia. E aqui, isso aqui mostra, irmãos, que eu lembro que eu falei que eu queria colocar esse livro de Joel numa linha do tempo. É uma linha do tempo. E nós estamos caminhando nesta linha do tempo. Quando nós adentramos aqui no capítulo 2, eu disse que nós estávamos finalizando os 2 milênios, 2000 anos, e que estávamos finalizando a 7ª semana de Enoque, do Apocalipse de Enoque, e que estávamos entrando aqui nas vésperas aqui. Então esses acontecimentos aqui é os prelúdios, é os acontecimentos que prenunciam a entrada do milênio. E agora aqui, ó, depois destas coisas, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos serão instruídos com sonhos e com visões. Derramarei também naqueles dias o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhão de fumaça. Sangue, fogo e turbilhão de fumaça. Não é isso que nós vimos acontecer durante todo o mês de setembro? Queimadas, mortandade, boi morrendo. Sangue, fogo e turbilhão de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. O sol na cor de sangue e a lua em trevas, e depois o eclipse total do sol, escurecendo tudo. Então tudo isso aqui, irmãos, é essas coisas antes do grande e terrível dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque a salvação se achará, como o Senhor disse, sobre o monte Sião e sobre Jerusalém. E entre os restos, sobre o monte Sião e sobre Jerusalém, e entre os restos que o Senhor tiver chamado, todos quanto o Senhor tiver chamado, em qualquer lugar da terra, aonde o Senhor errou, esteja chamando alguém. Então, irmãos, continuando aqui. Então aqui falou da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo sem medida, a recompensa com a fartura que virá, como a recompensa sobre os dias perdidos, que a reposição daquilo que o gafanhoto comeu, que a lagarta comeu, que o brugo comeu. Mas aqui tem mais acontecimentos, porque aqui nós entramos na 8ª semana, aqui, agora no capítulo 3 de Joel, né? Nessa Bíblia aqui, agora que eu vou entrar no capítulo 3, mas tem outras Bíblias que ainda, aqui essa aqui tem, o capítulo 2 vai até o 32, tem algumas Bíblias que terminam o capítulo 2 no verso 26, 27, né? 26. Então, mas, porquanto eis que naqueles dias e naqueles tempos, agora aqui, entra agora a 8ª semana, a 8ª semana do Apocalipse de Enoque, aqui. Porquanto eis que naqueles dias e naqueles tempos em que eu levantar o cativeiro de Judá, quer dizer, vai restaurar o cativeiro de Judá,
vai libertar os cativos, dar liberdade ao povo. Eu juntarei todas as gentes, conduzi-las-ei ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com essas nações. Acerca de Israel, meu povo, e a minha herança, a quem eles espalharam por entre as nações, e acerca da minha terra, que eles dividiram entre si. Dividiram por sorte o meu povo, expuseram os meninos nos lugares de prostituição, e venderam as donzelas por vinho para beberem. Mas que há para disputar entre mim e vós, ó Tiro e Sidônia, e todo o território dos filisteus? Porventura quereis tirar vingança de mim? Mas se vós vingais de mim, destruindo o meu povo, eu farei cair imediatamente os vossos atos sobre as vossas cabeças, porque vós levantastes a minha prata e o meu ouro, e metestes nos vossos templos o que eu tinha de mais precioso e de mais belo. Vós vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém, e aos filhos dos gregos, para os pordes longe da sua pátria. Então o Senhor Yehoshua vai reivindicar toda aquela terra, aquele Líbano, aquela Gaza, aquela Cisjordânia, aquelas terras todas, aqueles falsos governos que está também dentro de Israel. Isso tudo será expurgado. O Senhor Yehoshua entrará em juízo com todos eles. Eis que eu os tirarei do lugar em que vós os vendestes, e farei recair sobre a vossa cabeça a paga que mereceis. Venderei os vossos filhos e filhas por mãos dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, povos remotos, porque o Senhor é quem disse. Publicai isto entre as nações, preparai-vos para a guerra, animais valentes. Os irmãos se lembram que lá no livro de Enoque, na oitava semana, a oitava semana do Apocalipse de Enoque, ali na parte que fala da oitava semana, nós fizemos uma live sobre isso. A oitava semana o Senhor Yehoshua entregou uma espada nas mãos de quem? Na mão dos santos, dos justos, para que eles fizessem vingança. É isso aqui, irmãos, é o finalzinho aqui do livro de Joel. O livro de Joel, irmãos, é uma cópia, é uma versão, vamos dizer assim, é uma versão interpretativa do livro de Enoque. Então o livro de Joel você pode ler aqui. Então o que eu li hoje aqui, do capítulo 1, verso 1 de Joel, até o final aqui, é como se você estivesse lendo o livro de Enoque. É como se você estivesse lendo Em Busca de um Certo Reino, e até chegar ao pé da montanha, e até chegar ali o florescimento das 7 rosas e transformar em uma linda cidade. Até você chegar no ponto de subir a montanha. Até você chegar ao ponto de descobrir que o Deus da montanha é o mesmo do vale. Então que nós chegamos aqui agora nesse ponto de ter um encontro espiritual com o Deus da montanha. E nós vamos então encontrar com o Senhor Yehoshua no Monte Sião. Então, olha, nós estávamos aqui no verso 9, né? Quer dizer, eu estou falando do verso 9, mas é porque eu estou com outra Bíblia aqui, irmãos. Eu sei que dá uma divergência nas outras, divergência nos versículos, né? Mas eu estou aqui onde fala: publicai isto entre as nações, preparai-vos para a guerra, animai-vos valentes, venham e ponham-se em marcha todos os homens de guerra, forjai espadas das relhas. Olha, vocês podem pegar, as relhas do arado, pode pegar enxadas e transforma essas enxadas em espadas, em arma de guerra, como os Xing-Ling costuma fazer, não é? Pode pegar aqui, ó, e transformar em lanças
do ferro dos vossos enxadões, pegar os vossos enxadões, as vossas enxadas, e transformar em espadas, em armas de guerra. Diga ao fraco: eis que eu sou forte. Saia de tropel, vinde todas as nações. E o Senhor Erroxo aqui, é o Senhor Erroxo que está convocando. Vinde todas as nações, venha, acampam aqui no Vale de Josafá. Nós vamos entrar agora em demanda, vamos entrar em juízo. É o Senhor dos Exércitos que convoca. E Ele então convoca também os seus valentes, os seus guerreiros. E Ele diz: não, vocês podem vir armados de enxadas e enxadões, que eu vou transformar enxadões e enxadas em espadas de guerra. Vocês vão enfrentar mísseis e canhões com enxadas e enxadões. Então, irmãos, é o que dá a entender aqui nessas palavras. Diga ao fraco: eu sou forte. Saia de tropel, vinde todas as nações dos contornos, juntai-vos, aí fará o Senhor perecer os vossos valentes. Levante-se as nações e vão ao vale de Josafá, porque ali eu me sentarei para julgar todas as nações da terra. Ponde as foices ao trigo, porque já está madura a colheita. Se as batatas ainda estiver verde, pode colher assim mesmo, que vocês vão encontrar a batata de 5 quilos. É sobre isso aqui que o Senhor Erroxo está dizendo. Vinde, descei, porque o lugar está cheio, as cubas deitam por fora, porque as suas malícias chegou ao cúmulo. Povos, 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 ao vale da sentença, da matança, porque o dia do Senhor está perto, ao vale da matança. O sol e a lua obscurecer-se-ão, as estrelas retirarão seu esplendor. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, e fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será a esperança do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Vós sabereis, então vós sabereis, que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito no meu santo monte de Sião. Jerusalém será santa, os estrangeiros não tornarão mais a passar pelo meio dela. Todo estrangeiro que estiver em Jerusalém será arrancado de lá. E os povo de Deus que estiver espalhado nos todos os cantos da terra serão levados e reconduzidos para lá. Então acontecerá naquele dia que os montes destilarão doçura, os outeiros manarão leite, as águas correrão em todos os regatos de Judá. Da casa do Senhor sairá uma fonte que regará a torrente dos espinhos. Olha só, meus irmãos, parece que tem já uma meia dúzia de sonhos que já foi mostrado, nós flutuando sobre gramas que brota água. Olha aqui. Da casa do Senhor sairá uma fonte que regará a torrente dos espinhos. O Egito será todo assolado, a Idumeia ficará sendo um deserto horrível, porque oprimiram injustamente os filhos de Judá, e derramaram na sua terra o sangue inocente. Derramaram na sua terra o sangue inocente. Pelo contrário, a Judéia será habitada eternamente, e Jerusalém de geração em geração será habitada pelo povo do Eterno, que será reconduzido para a sua terra. Eu lavarei o seu sangue, que não tinha ainda lavado, e o Senhor habitará para sempre em Sião. Pronto, meu Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar com meus irmãos nessa noite de Sucote. E que o nome de nosso Adonai, Yeshua HaMashiach, seja louvado.